Que a paz de Deus esteja presente em cada coração. Desejo ler no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, para a nossa reflexão sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Baseado nesse texto, nós vamos falar alguns minutos acerca do coração. O livro de Provérbios é também chamado o livro da sabedoria. A maioria dos provérbios foram escritos por Salomão. A Bíblia Sagrada diz, lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versículo 32, que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. E aqui nesse texto, no capítulo 4 do livro de Provérbios, Salomão nos exorta acerca da verdadeira sabedoria. Ele traz uma exortação no sentido de que cada um de nós possamos buscar adquirir a sabedoria divina. Ao mesmo tempo, Salomão nos exorta a nos apartar do caminho dos ímpios. Salomão trazer toda uma narrativa ponderando acerca desses assuntos, adquirir sabedoria, separar-se do caminho dos ímpios. Salomão fala agora sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aqui eu vou fazer uma divisão naquilo que se pode guardar e aquilo que se deve guardar. Eu entendo que aquilo que se pode guardar é secundário, é trivial, é supérfluo. Se a pessoa guardar, bem. Se a pessoa não guardar, também não vai fazer tanta diferença. Porque o que se pode guardar é sempre secundário. Agora, o que se deve guardar, você observe a maneira como o texto é apresentado, sobre tudo o que se deve guardar. Então entenda que o que se pode guardar é secundário. Agora, o que se deve guardar é primário, é primordial, é essencial. E dentre as muitas coisas que são primárias, que são primordiais, que são principais nas nossas vidas, ainda tem a prioridade das prioridades.
o mais importante daquilo que é importante, que é exatamente o objeto da reflexão desse texto. Se não, vejamos, sobretudo o que se deve guardar. Já vimos, assim de maneira bem superficial, o que se pode guardar. Agora vamos falar do que se deve guardar. E aquilo que se deve guardar, que é importante, que é essencial, que é básico à nossa vida, ainda existe a prioridade das prioridades. Aí ele fala no texto, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Interessante observar que geralmente na Bíblia, notadamente no Antigo Testamento, quando os autores sagrados falam sobre o coração, eles não estão falando do coração. Você já observou esta principalmente no Antigo Testamento, quando se fala do coração, não está falando do coração, o órgão. Todos nós sabemos que o coração, o órgão, ele é vital à nossa vida. É de todos os órgãos do nosso corpo, dos mais importantes. O coração, o órgão, é uma máquina da engenharia divina. O coração é responsável pela circulação do sangue em todo o nosso organismo. Uma pessoa dentro da normalidade, o seu coração, ele pulsa 100 vezes por minuto. E durante cada pulsação, ele desloca 44 gramas de massa de sangue. E o peso do sangue de um adulto é em torno de 6 a 8 litros. Mas ele é registrado como massa. Existem pessoas adultas que podem chegar até 15 quilos de massa de sangue no seu organismo. E o coração é o órgão responsável pelo bombeamento do sangue em todo o nosso corpo. Durante um dia, ele chega a bombear 5.850 quilogramas de massa de sangue no nosso corpo. Sim, o coração é a máquina da engenharia divina. É responsável pela manutenção da nossa vida física em nosso corpo. Mas é apenas algumas curiosidades que eu estou trazendo acerca do coração, o órgão, para agora passar a dizer o que Salomão estava afirmando que nós devemos guardar. Ele diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração, biblicamente, além de ser o órgão
é óbvio. Ele também representa o nosso intelecto, as nossas emoções e as nossas vontades. O ano sagrado diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Ele está falando necessariamente da nossa mente. Coração aqui está representado pela nossa mente, o centro da razão e do intelecto humano. A Bíblia fala que nós sabemos das coisas através do coração. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 5. A Bíblia diz que nós oramos no coração. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 12 e 13. A Bíblia diz que nós meditamos no coração. Salmo 19, versículo 14. A Bíblia diz que nós guardamos a palavra de Deus no coração. Salmo 119, versículo 11. A Bíblia diz que nós maquinamos males no coração. Salmo 140, versículo 2. A Bíblia diz que nós guardamos as palavras da sabedoria no coração. A Bíblia diz que nós pensamos no coração. A Bíblia diz que nós duvidamos no coração. A Bíblia diz que nós cantamos no coração. Através desses textos, dessas narrativas, nós podemos compreender que quando a Bíblia fala do coração, está falando da razão, está falando do intelecto. Aí trazendo a palavra de Salomão, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, isto é, guarda o teu intelecto. Vocês conhecem o adágio popular que diz: mente sã, corpo são. A batalha é travada na mente de cada pessoa. A guerra espiritual primeira, ela se dá no intelecto, na mente. Nós devemos procurar guardar o nosso coração, isto é, guardar o nosso intelecto. Para isto é necessário pensar nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são de cima, ocupar o nosso coração, coisas boas, agradáveis a Deus, sadias, que edificam, que trazem proveito à nossa vida. Mas o coração também, ele é o centro das emoções humanas. Quando a Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, a Bíblia está dizendo acerca das nossas emoções. A Bíblia fala, Êxodo, capítulo 4, versículo 14, do coração alegre. A Bíblia fala, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, do coração amoroso. A Bíblia fala em Josué 5, versículo 1, do coração medroso.
A Bíblia fala no Salmo 27, versículo 14, do coração corajoso. A Bíblia fala no Salmo 51, versículo 17, do coração arrependido. A Bíblia fala do coração ansioso, do coração irado, do coração avivado, do coração angustiado, do coração prazeroso, do coração pesaroso, do coração humilde, do coração ardente, do coração perturbado. Eu poderia continuar falando e citando dezenas de características que a Bíblia atribui ao coração, isto é, às emoções humanas. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando a Bíblia está dizendo sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração primeiro. Segundo, está falando do centro das nossas emoções. E terceiro, está falando do centro da vontade humana. A Bíblia fala acerca do coração endurecido, do coração submisso, do coração obediente, do coração prazeroso em obedecer a Deus, do coração inclinado aos estatutos do Senhor. A Bíblia fala do coração inclinado a realizar a vontade de Deus. O coração humano, após a queda do homem, através de Adão e Eva, tornou-se um coração inclinado ao mal, inclinado ao pecado. O intelecto, as emoções e as vontades humanas afetaram o coração de cada ser humano através da queda e do pecado. Desta maneira, o coração precisa ser regenerado. O profeta Jeremias é perigoso a pessoa que procura seguir o coração. Não, eu vou fazer o que o meu coração está dizendo, é um perigo. Não, eu vou fazer aquilo que o meu coração está falando, isso é um perigo muito grande. Você sabia? A Bíblia diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, e o versículo 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia está dizendo, e a Bíblia é a verdade. A Bíblia diz que o coração é enganoso, o coração é perverso. Aí o profeta levanta o questionamento: quem o conhecerá? Aí o versículo 10, Deus fala através de Jeremias: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Você sabe o que é esquadrinhar? Não precisa ser pedreiro, não precisa ser mestre de obras, não precisa ser nem engenheiro civil. Esse irmão que eu mencionei o nome dele aí, Gentil Carneiro, lá de Sobral, esse irmão
é engenheiro civil há mais de 30 anos. Ele é perito e especialista em construções. Mas até mesmo uma pessoa leiga, ela sabe o que é esquadrinhar. A pessoa que vai fazer uma construção, primeiro, antes de qualquer coisa, vai esquadrinhar o terreno, vai fazer a medição, vai tomar a medida exata, vai fazer a aferição correta de todo o terreno. Esquadrinhar é examinar, é escutar, é aferir, é medir minuciosamente. Aí Deus está dizendo em Jeremias capítulo 17, versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Ele conhece o nosso coração, isto é, a nossa vida, intelecto, emoções e vontade. Ele conhece até mais e melhor do que nós mesmos. Antes que haja na nossa memória algum pensamento, alguma ideia pré-concebida, o nosso Deus, ele já sabe o que nós estamos ou o que nós estaremos projetando. Sabe por quê? Porque ele esquadrinha o coração, ele prova os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Sim, prezado irmão, sobre tudo o que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração agora regenerado, habitado pelo Espírito de Deus. O coração agora regenerado pela palavra. Ele está agora habilitado a louvar a Deus de todo o coração, a meditar na palavra no coração, a clamar a Deus do coração, a buscar a Deus de todo o coração, a guardar a palavra no coração, a confiar em Deus de todo o coração, a experimentar o amor de Deus derramado no coração, está habilitado até a cantar louvores a Deus no coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. E por que devemos guardar o coração? O centro do intelecto, das emoções e das vontades humanas. Salomão responde, para finalizar esta reflexão. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. E procedem as saídas. Você está lembrado o que disse Jesus aos fariseus, aos religiosos? Ele disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca. Jesus disse que o que contamina o homem é o que está dentro do seu coração. Aí ele explica, Jesus,
com propriedade, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Mateus, capítulo 15, versículo 10. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. O Evangelho, ele modifica o nosso coração. O Evangelho, ele muda a nossa natureza. O Evangelho nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Guarde esta palavra. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que nós possamos, toda hora, todos os instantes, sermos guiados pelo Espírito e guardarmos, sobretudo, o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida.